Prefeito de Campinas, o deputado federal Pedro Torinho, do PT. Muito bom dia, candidato. Muito bom dia, Paradela, bom dia à equipe aqui da Transamérica, Daniel, e bom dia aos ouvintes da Transamérica. Candidato que é deputado federal, médico, ex-vereador aqui em Campinas e foi também candidato na última eleição, disputa pela segunda vez a prefeitura aqui da cidade. Candidato Pedro Torinho, agora já na condição, né, como candidato, e já entramos aí neste mês, que é o definitivo para as eleições. Estamos há pouco aí, mais de um mês, justamente para o primeiro turno, em uma disputa, mais uma vez, com os praticamente não, né? São os 4 principais nomes aí: Wilson Matos, Rafa Zimbaldi, o próprio Pedro Torinho e Dário Saad, com a Angelina Dias, que é do PSOL, que esse é um único nome novo. Nesta disputa, agora contra um candidato que é eleito e parte para uma reeleição. O que muda daquela em que o senhor quase foi para um segundo turno em 2020? Paradela, mudou completamente o cenário, né? Hoje nós temos o Brasil numa rota de reconstrução. Nós tivemos ontem o anúncio do Brasil tendo o segundo maior crescimento do PIB do trimestre passado do planeta, né? O presidente Lula ajudando a reconstruir o país dia após dia. Isso cria outro ambiente, outro clima. Isso é muito importante. A gente está sentindo na rua o quanto as pessoas entendem, percebem a contribuição do presidente Lula para que o Brasil volte a um cenário de normalidade e de prosperidade. Muda também o cenário, porque se por um lado em Brasília, no cenário, no mundo do trabalho, no mundo das oportunidades, a gente vê um crescimento, aqui em Campinas a gente percebe uma fadiga, um desgaste desses 12 anos de governo desse grupo, né, com esses últimos 4 anos sendo anos particularmente difíceis, duros, em que a gente viu a situação de Campinas piorar bastante naquilo que diz respeito ao que a administração pública entrega para a população. Veja, Campinas tem uma atividade econômica pujante, Campinas tem um povo trabalhador, mas aquelas coisas que é a prefeitura que entrega para a população, essas estão ruins. O transporte público está muito ruim, e são 12 anos prometendo melhorar o transporte público, 12 anos que não entregou a obra do BRT, 12 anos que não fez nova licitação do ônibus, 12 anos que a saúde pública da cidade entrou numa espiral de piorou muito, o povo está sofrendo muito para receber o básico aqui na cidade. Então, nós também percebemos que depois desse período de 12 anos, hoje o povo de Campinas está falando muito, mais do que em 2020, muito de vontade de mudar, de mudança, de outro projeto para a cidade. Isso tudo faz com que estar nas ruas, conversar com as pessoas nessa eleição esteja sendo, né, muito bom. As pessoas estão muito animadas para Campinas, ver Campinas mudar. Candidato, entre tantas prioridades, o senhor citou aí alguns pontos importantes, alguns segmentos muito duros, mas imagino que a saúde, porque tantas pesquisas que já trouxemos aqui na Rádio Transamérica Campinas, de vários institutos, justamente a saúde é aquele ponto, não só aqui em Campinas, mas também em outras cidades, é aquele ponto que de longe, mas de longe, a população tem a maior demanda por melhoria. O que fazer para melhorar o atual estado da saúde aqui de Campinas? Para ter especialidades, ter atendimento, ser célere esse atendimento, porque o pessoal não aguenta mais ficar 10, 12, 15 horas para ter um atendimento. Paradela, a primeira coisa a se colocar é que, embora tenha assim em vários lugares a crítica à saúde, aqui em Campinas a situação piorou muito. Piorou. Não é só uma situação crônica, nacional e tal, é uma situação que localmente aqui na cidade se deteriorou porque a prefeitura fez as escolhas erradas. O Dário errou nas escolhas que ele fez como gestor. A administração da saúde de Campinas é ruim. E a gente tem hoje, por exemplo, 2 redes que não se conversam. A rede Mário Gatti e a gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Uma cuida do Mário Gatti, do Ouro Verde, da urgência e emergência, do SAMU. A outra cuida dos postos de saúde, das especialidades. E é uma maluquice a situação que as 2 redes não conversam. Nós temos uma perda de oportunidade de cuidar melhor das pessoas por causa de decisões que foram sendo tomadas, em especial ao longo desses últimos 4 anos. No nosso programa de governo, antes de mais nada, nós vamos ter mais competência para trazer parcerias, trazer recursos do governo federal aqui para Campinas. Por exemplo, o governo federal, o PAC, o presidente Lula, mandou 153 milhões de reais
para a construção de uma nova maternidade para Campinas. O que é que o Dário fez? O Dário perdeu o dinheiro, devolveu o dinheiro, sendo que tinha sido a prefeitura que tinha pedido esse recurso. Olha que lambança de planejamento é você pegar um processo, um edital, um chamamento do PAC Saúde, falar o que você vai querer. Aí você fala, eu quero alguns centros de saúde e quero uma maternidade, um equipamento caro, né, um montante grande de recursos. O governo federal falou, ok, o que você está pedindo a gente manda. E desse montante que foi mandado, o maior era o da maternidade. Aí os caras, quando o dinheiro vem, eles falam, quero mais não, troca aí. Não pode trocar. Até a prefeitura citou que tentará uma reversão desse dinheiro para não sair. Conversa fiada, Paradela. Criação de novos postos de saúde. Conversa fiada para boi dormir da prefeitura. Eles sabem, e eu sei, e já foi, o dinheiro foi perdido. Não tem volta. Não tem troca. Não existe assim de troca. Sabe para onde foi esse dinheiro? Para outra cidade. Para outra cidade que tinha apresentado um projeto bom e que deve estar comemorando a incompetência da prefeitura de Campinas, porque com o dinheiro com 153 milhões, dava para fazer uns 30 centros de saúde na cidade de Campinas. Podia fazer 10 centros de saúde, podia fazer mais 2 policlínicas e botar a especialidade perto das pessoas. É o que nós vamos fazer. Nós vamos captar recursos com competência no governo federal, também no governo estadual, em parceria com quem quiser e puder investir em Campinas. E nós vamos aumentar as unidades básicas de saúde, nós vamos fazer 21 novas unidades básicas de saúde ao longo de 4 anos, naturalmente. Vamos ampliar a cobertura de saúde da família de 220 para 300 equipes na cidade de Campinas. Isso para tornar a saúde mais próxima das pessoas. As pessoas vão ter profissionais ainda mais perto, de forma mais rápida. Você falou de celeridade, rapidez. É isso. A primeira porta tem que ser uma porta rápida, resolutiva. Além disso, nós vamos também com dinheiro do PAC, porque tem aberto um processo no governo federal para as policlínicas. Nós vamos criar a rede Hora Certa em Campinas. Ela é constituída de 6 equipamentos, 6 policlínicas que vão atender especialidades, com exames, com consultas de especialidades, mas não vai ficar no centro, porque tem candidato que acha que o pessoal tem que vir aqui para o centro para poder fazer as suas consultas com especialistas. Campinas é uma cidade grande, o povo mora longe do centro. Nós queremos que a saúde esteja perto das pessoas. Então nós vamos fazer as policlínicas distribuídas nas regiões da cidade, na região do Ouro Verde, na região do Campo Grande, na região sul, indo lá para a região do Campo Belo. Nós vamos fazer na região norte, na região leste, que o pessoal fala muito da falta de uma UPA também. E isso tudo tem recurso federal, tem custeio. Então nós temos parceria para poder viabilizar isso, né? É um projeto que tem começo, meio e fim, tem como ser viável e como acontecer. E isso já vai ajudar muito. Para além disso, nós sabemos, nós precisamos estruturar de novo essa rede, acabar com essa história de rede, Mário Gatti e prefeitura, para já fechar aqui a parte da saúde, né? Então nós vamos recuperar o comando único e fazer com que tenha uma voz de coordenação, uma voz central que organiza a saúde pública de Campinas. E aí é lógico que nós vamos valorizar quem cuida das pessoas. Nós vamos concursar novos profissionais, nós vamos trabalhar para qualificação, humanização. Nós sabemos que as pessoas sofrem com a falta de humanização em muitos serviços. Nós vamos trabalhar constantemente políticas de humanização, capacitação, para o cuidado em saúde ser mais resolutivo, ser melhor para a população, porque o povo de Campinas não aguenta mais 15 horas nas filas, não aguenta mais 2, 3, 4 anos para uma cirurgia, uma especialidade que nunca chega. Com a gente isso vai mudar. Você sabe, Paradela, eu sou médico sanitarista. Essa é a minha especialidade. Gestão em saúde é a minha especialidade, é o que eu faço profissionalmente. Então isso para mim vai além de um projeto que vai para essa eleição. Isso é um projeto da minha vida, que tem 17 anos, que eu tenho estudado, me preparado para que isso possa acontecer. Para mim isso é um sonho do ponto de vista profissional, um projeto que me movimenta, que me alimenta na política e algo que eu tenho certeza nós vamos fazer por Campinas. Só para aproveitar um ponto ainda dessa questão da saúde, até esse dinheiro que estava carimbado por uma nova maternidade em Campinas, no ponto de vista do médico e também desse eventual gestor, né, da Prefeitura de Campinas, esse projeto estava aprovado e já tinha o dinheiro. O senhor acha que seria necessário criar-se uma nova maternidade ou um novo equipamento que tenha aí esse atendimento de maternidade, visto que a maternidade de Campinas, que é uma referência aqui para a cidade e para toda a região, passou por um momento muito crítico e, claro, não que esteja tudo tranquilo agora com a PUC gerindo, porque os problemas
acontecem. O senhor acha que deveria ter sido feita uma nova maternidade aqui em Campinas, candidato? Paradela, a primeira pergunta é, se tinha dúvida, por que a prefeitura pediu para fazer a maternidade? Planejamento básico que faltou. Te respondendo, sim, eu acho que nós precisamos de uma outra maternidade. Acho que essa maternidade tem que ser instalada na região do Ouro Verde. Cidade de Campinas, de novo, cidade grande, o povo vive longe do centro. Imagina uma situação de uma mulher que vai dar à luz num horário de pico de trânsito e tem que sair lá do Ouro Verde, lá do Vida Nova e correr para a maternidade. O que periga acontecer? Vai ter o filho no trânsito. Vai ter o filho no trânsito, isso não é brincadeira, cara. Então, assim, nós acreditamos que é necessário, é interessante que se faça uma maternidade naquela região para, de novo, levar a saúde mais perto das pessoas e para atender a saúde das pessoas onde ela falta, do jeito que ela falta. Agora, o saldo dessa história toda é que nós nem sabemos mais como é que isso vai acontecer, porque Campinas jogou fora, desperdiçou o dinheiro que o governo federal mandou para fazer isso, perdeu uma oportunidade importante, singular, né? É lógico, nós vamos batalhar muito com o governo federal, com o presidente Lula, para trazer recursos para a saúde de Campinas. Tenho certeza que com mais planejamento e competência na gestão, nós vamos conseguir trazer muitos recursos para cá. Candidato, a gente sempre fala aqui de todas as pesquisas, não só em Campinas, mas em toda a região, e o grande calcanhar de Aquiles é justamente esse triângulo, né? Que é saúde, educação e segurança. Para as questões de educação e segurança aqui em Campinas, o que isso pretende fazer no eventual mandato? Daniel, vamos lá. Primeira coisa da segurança, né? Segurança é um tema super importante. Nós vamos concursar 150 novos guardas municipais por ano para aumentar, ampliar o contingente da Guarda Municipal de Campinas. Nós vamos fazer uma mudança de iluminação da cidade com LED, especialmente no centro da cidade. Nós vamos fazer um novo projeto de iluminação para que a gente tenha um centro iluminado, porque iluminação é segurança pública. Nós vamos fortalecer a cooperação com os vários órgãos de inteligência da polícia de âmbito federal, de âmbito municipal, de âmbito estadual, para que a gente consiga prevenir e fortalecer as políticas de proteção às pessoas. Nós vamos trazer equipamentos de proteção às mulheres para a cidade de Campinas. Aliás, como deputado federal, minha primeira ação foi pedir uma Casa da Mulher Brasileira aqui para a cidade de Campinas, para a gente combater as taxas elevadíssimas de violência contra a mulher, de estupro e o dado alarmante de feminicídio. Campinas é a 9ª cidade em número de feminicídio no Brasil, é a única não capital nessa lista. É um número que a gente quer mudar, porque é um número que a gente não pode tolerar, as mulheres campineiras sendo assassinadas, e a Casa da Mulher Brasileira vai ajudar a acolher essas mulheres vítimas de violência com assistência psicológica, assistência jurídica, assistência de segurança, de proteção e albergamento em situações que tem que ser afastada. Então tem um plano estruturado para a gente melhorar a situação da segurança na cidade de Campinas. A gente acha que são 12 anos e a Guarda Municipal continua com o mesmo contingente. É o mesmo número, não mudou. É insuficiente para a cidade de 1 milhão e quase 200 mil habitantes ter cerca de 700 guardas municipais. Tem noite que chega a ter 3, 4 viaturas rodando na cidade inteira da Guarda Municipal. Imagina como é que você faz segurança nessa situação. Educação. Educação Campinas sofre uma crise grave, que é o quê? É o tempo parcial das creches na cidade. A Prefeitura de Campinas cuida principalmente da educação infantil e de uma parte do ensino fundamental. Então, nós vamos resolver o problema da educação infantil com a questão do tempo integral, porque não tem cabimento a gente ter as famílias deixando as crianças às 7 horas da manhã na creche para ter que pegar de volta às 10h45, 11 horas. Essa é a realidade das famílias hoje em Campinas. Não é até às 17? Infelizmente, numa parte grande das creches e nas creches que são da prefeitura, não. Nós temos de 42 escolas, nós temos só 8 que são tempo integral. As outras todas não são. A administração atual só aumentou em uma escola esse número de escolas de tempo integral. Então já era 7, passou para 8 de 42, é um número insuficiente, né? E a gente sabe que isso faz diferença para que as mulheres, particularmente, possam acessar o mercado de trabalho, possam investir no seu desenvolvimento profissional, se reinserir no mercado, né, com a maternidade. Isso é importante por causa da alimentação, da nutrição das nossas crianças. A gente sabe que a merenda escolar em Campinas, aliás, é um legado importante que o governo do Toninho deixou para a cidade de Campinas, porque mudou de bolacha e suquinho para arroz, feijão, brócolis. Foi no governo, obra do Toninho, lá na parceria com o SEASA.
casa, e nós queremos que as nossas crianças tenham a opção de ter educação integral, né, possam fazer 4 refeições, e isso é muito importante. Para além disso, outra parceria com o governo federal. Nós queremos instalar um campus do Instituto Federal de São Paulo, que é um equipamento bacana, de educação de alta qualidade, faz educação técnica, profissionalizante e superior. Nós já temos um campus aqui em Campinas, lá na região do Campo Grande, e nós queremos instalar um campus do Instituto Federal ali, na região do Pátio Ferroviário, onde hoje nós temos edifícios que são da União, edifícios históricos, e que estão, né, com alguns deles bem mal mantidos, é uma área que se tornou uma área muito abandonada da cidade, e isso atende a 2 questões, Daniel. Isso vai ser educação pública, gratuita, de qualidade para a nossa população, mais oferta de educação pública federal, de ponta, e isso vai também ajudar a gente a recuperar o centro da cidade. Nós queremos jovens, estudantes, professores, professoras, trabalhadores desse novo polo universitário de Campinas, que vai ser localizado no centro, morando no centro. Com isso a gente vai enfrentar o abandono dos prédios do centro, que hoje a gente sabe, né, as pessoas não moram mais no centro, e isso é parte da história de abandono do centro da cidade. A gente viu ontem o fechamento das lojas Americanas no centro aqui da cidade, né? Mais uma loja que abandona o centro da cidade. O centro da cidade se tornou um espaço do abandono, da falta de cuidado, as pessoas se sentem inseguras no centro da cidade, e nós sabemos que isso é um exemplo do que acontece na cidade toda, dessa cidade que está mal gerida, que está largada. Então, isso também vai ajudar a gente, porque tendo esses estudantes, 5, 8 mil estudantes, que vão circular pelo centro da cidade, comércio se abrindo, restaurante, vida. É vida. É o que acontecia quando tinha a PUC Central aqui, o poupa-tempo que saiu do centro, né? Coisas que o centro foi perdendo e que nós queremos recuperar, porque nós queremos um centro vivo, um centro dinâmico, um centro que faz parte e que é o coração de uma cidade boa para se viver. É isso que a gente sempre vê, né? Exatamente. Muitas lojas aqui de portas fechadas. Esquina Magazine é um exemplo, né? Depois de 70 anos foi embora. Na verdade, ela fechou as portas, né? Americanas também, um marco, né, da região central. Nesta semana fechou as portas também aqui, justamente na região central. E tantas outros empreendimentos que estão fechados, que a gente nem lembra de cabeça, mas quando passa tem aquela memória afetiva. Uma pergunta, candidato. Existe realmente uma solução para que se consiga resgatar uma região central, onde tantas outras cidades passam por um mesmo dilema? E outra, a atual administração tem anunciado a incorporação de prédios, edifícios, edificações aqui na região central, e a ideia de trazer, né, autarquias, administrações, secretarias para essas áreas. E uma ideia nova agora é a utilização de um prédio que também é emblemático, né? O Fórum Central, o Palácio da Justiça, e transformá-lo na Câmara de Campinas, algo que já foi no passado, tirar a Câmara lá da Ponte Preta e trazer para a região central mais uma vez. O adversário Rafa Zimbaldi e Dário Saad tem uma outra ideia, o senhor já citou aqui, que não acha muito boa, de criar aqui nesse espaço um poupa-tempo da saúde, uma unidade de saúde. O senhor, pensando nisso, como o senhor pensa o que está fazendo a atual administração, incorporação desses edifícios, e o que pode ser destinado para esse prédio, que é bonito, mas passa por uma obra infinita praticamente, e está abandonado agora, né? Já há muito tempo abandonado. Paradela, a atual administração é campeã em comprar prédio e deixar vazio. Isso é o que ela é campeã de fazer. Entendeu? Ocupar esses prédios direito, ter projeto, ter ocupação para esses prédios, isso ela não sabe fazer direito não, porque de fato você tem razão. Comprados vários prédios, tá vazio, subutilizado, mal gerido, contribui, a prefeitura atual contribui ativamente para o abandono do centro da cidade. Essa é a verdade. Nós entendemos que o centro da cidade precisa ser novamente ocupado por atividades as mais diversas. Câmara no fórum, ok, bom, vai estar circulando, vai ter gente ali, né, contanto que isso seja feito de forma a preservar o recurso público, garantir que nós não vamos ter um desperdício de dinheiro desnecessário. O senhor concorda com essa proposta? Obras. Porque... Eu entendi que essa proposta já está dada, né? O que chegou para mim é que essa proposta já está consolidada e não é uma questão que está em debate mais. É uma decisão lá do Legislativo
e com o governo do estado. Mas o que não pode é ter dinheiro público sendo, mais uma vez, usado como se fosse infinito, porque não é. Tem que ser bem gerido. Agora, o que eu acho da história do centro é isso. Nós precisamos trazer todos os tipos de equipamentos que promovam a circulação, o comércio, e vamos ter que associar isso, gente, para o centro da cidade, um projeto que envolve, feito eu falei, iluminação, envolve a cultura. Nós precisamos ter as nossas praças. Campinas tem praças maravilhosas. Tem Largo do Rosário, tem Largo das Andorinhas, nós temos a praça Largo da Catedral, tem a Praça Carlos Gomes, que aliás foi podada de forma, mais uma vítima da motosserra indiscriminada da prefeitura. É impressionante como é que eles não gostam de árvore. Eles não gostam de árvore, eles estão, né, uma coisa sempre muito violenta a maneira como eles lidaram com isso. Deixaram de cuidar durante 12 anos, vivemos tragédias na cidade por causa da falta de fiscalização, gestão e planejamento no tempo certo, e na hora que foram fazer, saíram depenando a árvore em plena crise climática, momento de aquecimento, né, a gente tinha que estar trabalhando para rearborizar a cidade, para ver a cidade, né, com seus próprios naturais, as suas árvores bem cuidadas, e os caras depenaram mais uma vez um pedaço ali do nosso centro da cidade. Depois não adianta reclamar que ficou mais quente, né? Que ficou mais quente, que ficou menos agradável e menos habitável, menos, né, agradável para circular. Eu vivo ali, sabe, no Largo do Pará. Vivo no Largo do Pará e gente, o Largo do Pará é um lugar que a gente, ali a gente se circula, conversa. O nosso comitê, inclusive, é ali na frente, na Glicério 535. E agora eu vi que o Largo do Pará foi mais uma vez cortado, né? Então o largo, as nossas praças, elas têm que ser reocupadas com atividades culturais, com um circuito cultural que ocupe as nossas praças de manhã, de tarde, de noite, chamando as pessoas, especialmente à noite, viu, gente? À noite nós queremos que a gente tenha restaurantes abertos para a população poder circular, queremos que tenha atividades culturais que chamem as pessoas. Então, recuperar o centro passa por aí, Paradela, passa por a gente ver o centro da cidade de novo, com vida, um centro vivo, com atividades, comércio. Isso é legal, né? Trazer vida de volta ao centro, que isso é bom até para o trânsito, né? E aí, com atividades, você sai ali do trabalho, fica um pouco na atividade, o trânsito desafoga, você consegue ir para casa tranquilo, né? E seria essa a nossa próxima questão aqui. O que fazer aqui em Campinas para solucionar o problema do trânsito? Porque tem horas aqui que o trânsito é complicadíssimo. Tem dias aqui que a gente vai falar do trânsito, tá tudo vermelho. Tudo vermelho. Tem os pontos, os fluxos normais. A gente já sabe quais serão as vias que estarão bloqueadas e determinados horários. A gente sabe se o fluxo é para um lado ou para o outro. Em determinado momento, você sabe. A John Boy no Lopes, por exemplo, a partir das 5 horas da tarde, vai estar parada para o sentido bairro. Aliás, hoje pela manhã está toda parada para o sentido centro. Aliás, a falta de planejamento da prefeitura, mais uma vez sacrificando a população. Agora eles estão bloqueando um pedaço da John Boy no sentido bairro, justamente para poder correr, porque eles deixaram de fazer as coisas ao longo de 4 anos e agora estão tentando correr atrás de ver se entrega, se mostra serviço na véspera da eleição. Expediente clássico, né, dessas coisas, dessas prefeituras, né, essas coisas meio Dorico Paraguaçu da vida, dessas prefeituras que quer entregar a obra na véspera da eleição para ver se mostra serviço. Fato é, ontem mesmo, eu estava na região do Campo Grande, estava lá no Sirius, no Cosmos, ali perto do Florense. Fui voltar para o centro da cidade por volta das 17h30, 18 horas. Tava John Boy de uma fila gigantesca. E ali, na frente do shopping, tudo parado. Tudo parado por causa dessa obra feita em cima da hora, na correria. Teve anos para fazer isso, né? Teve anos. Podia ter feito isso sem sacrificar tanta população. E aí, Daniel, como é que a gente melhora o trânsito da cidade? A primeira solução é o transporte público. O transporte público de Campinas é outro ponto dramático da cidade. Nós temos, pra vocês terem uma ideia, a licitação que organiza o sistema de transporte público da cidade, que está vigente hoje, é de 2005. Mal tinha os sistemas de fiscalização e acompanhamento da mobilidade dos ônibus que a gente tem hoje. Isso não está nos contratos. É uma licitação com a própria tecnologia proposta ali para gerir o sistema é antiga. E a prefeitura não teve competência para fazer uma nova licitação. Quando tentou fazer, fez mal feito, deu vazio, ficaram no vácuo. Enfim, uma situação dramática. Os nossos ônibus, Campinas tem metade dos ônibus da frota de Campinas não podia nem estar circulando, porque são ônibus que têm uma idade superior à máxima estipulada no contrato.
É ônibus velho circulando na cidade. Todo santo dia eu recebo vídeo, recebo imagem de barata no ônibus, ônibus soltando fumaça, ônibus caindo, soltando eixo. Teve ônibus que soltou eixo. Você imagina, você tá andando hoje, de repente solta as rodas. Blá, blá, blá. Pô, isso é a realidade do povo campineiro. Além de estarem lotados e de não passarem no tempo certo. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos. Primeiro, o presidente Lula destinou R$1 bilhão para a aquisição de 512 novos ônibus, metade elétrico, metade convencional. Olha que bacana, ter ônibus elétrico circulando em Campinas, 256 ônibus elétricos, mais sustentável, mais silencioso, mais agradável, porque são ônibus com ar-condicionado, com internet, ônibus moderno, ônibus que, do jeito que a população merece. Nós vamos comprar esses ônibus, porque nossa preocupação, mais uma vez, é com a possibilidade da prefeitura não usar esses recursos que foram disponibilizados. Nós vamos comprar esses 512 ônibus e botar eles para rodar, logo, porque a população está sofrendo. Nós vamos fazer uma nova licitação. Com isso, nós vamos também repensar as linhas de ônibus, porque hoje as linhas parecem uma serpente andando pela cidade, porque eles cortaram o número de linhas, e aí o que eram 2 linhas para levar a população, virou uma linha com o ônibus passando nos pontos das 2 antigas. E isso, quem gasta o tempo precioso da vida dentro do busão em Campinas, quem desperdiça o tempo é o cidadão campineiro, porque a prefeitura não quer cuidar do transporte público da cidade. Só isso, recuperar usuários para o transporte público da cidade, porque vão confiar no transporte público, vão saber que ele chega no horário, que ele é com ônibus confortáveis, que vai dar para estar sentado, já vai mudar, já muda o trânsito. Vamos fazer ciclovia, mas ciclovia não para lazer exclusivamente, foi feito pelo grupo que está aí. Nós vamos fazer ciclovia ligando os bairros aos pontos do BRT. E construindo bicicletários para que as pessoas possam deixar suas bicicletas com segurança, para que elas possam usar isso para o trabalho. Sai de manhã, é muito mais rápido, é saudável, é seguro se tem uma ciclovia bem feita, deixa a bicicleta num bicicletário, pega o BRT, que nós vamos terminar a obra do BRT, né? Os caras estão ali há 12 anos, o dinheiro foi, essa indicação da obra do BRT, Paradela, você deve lembrar, 2010, 11. A gente falava ainda na época em VLP, né? Ainda com Gerson Bittencourt, depois com Pedro Serafim. Em uma viagem à Colômbia, ele conheceu o BRT colombiano e se apaixonou, e aí mudou-se para esse modal rodoviário. O BRT, eu falei BRT, né? O BRT da cidade é dessas obras daquela época, de 2010, mais atrasadas do Brasil. Campinas se destaca pelo atraso na entrega das obras do BRT, cara. Então, nós vamos terminar o BRT. Né? É uma coisa que não tem cabimento esse período. E com isso a gente vai enfrentar o problema do trânsito na cidade, o problema da mobilidade urbana, e vamos diminuir o tempo que as pessoas gastam no transporte público na cidade. Mas dentro do programa de governo existe a proposta de tarifa zero para o transporte público aqui de Campinas. Como fazer isso? Por exemplo, uma cidade que não consegue fazer licitação, não consegue entregar BRT, tem dificuldades aí na sua própria malha rodoviária. É muito complexo. Como colocar uma tarifa zero aqui em Campinas e ter dinheiro para isso, para fazer a tarifa zero, porque vai ter que aumentar o subsídio. Sim. Não tem como. E tem outras áreas também a serem, o senhor já citou, de melhorar a saúde, educação, isso tudo vai ter que ter orçamento. Perfeito, Paradela. Primeira coisa, como é que vai ter recurso? Nós vamos fazer uma revisão dia 1º de janeiro de 100% dos contratos da administração. São 12 anos do mesmo grupo, com as suas prioridades. A gente entende que nós temos outras prioridades e nós vamos rever esses contratos. Muitos talvez sejam identificados como desnecessários, outros como revisáveis para baixo. Então a gente acredita que a gente vai construir margem orçamentária com essa revisão. Nossa proposta de gratuidade da tarifa zero é, primeiro, para a população com mais de 60 anos de idade, porque hoje Campinas é uma das cidades do Brasil que ainda não garantiu à sua população idosa a passagem gratuita a partir dos 60, é só a partir dos 65. Então você vai pegar, para a intermunicipal você consegue circular a partir dos 60, para municipal não, gratuitamente. Estranho, né? Isso. Pois é uma questão de Campinas. Nós vamos trabalhar para a população que está inscrita no Cade Único, baixa renda, para o pessoal que tem vulnerabilidade, que precisa poder rodar para ir atrás do emprego, para poder lutar por oportunidade, e que uma passagem de ônibus, porque Campinas tem uma das passagens de ônibus mais caras do Brasil. A gente sabe disso. Né? Tem ano que Campinas é a primeira, tem ano que é a quarta, a quinta, mas nunca sai do top 10 das mais caras do Brasil a passagem de Campinas. Imagina, se tem uma passagem cara, uma tarifa cara feito essa, para ter esse sistema ruim que nós temos, é um horror. Então,
nós vamos garantir que as pessoas que estão num contexto de vulnerabilidade vão ter condições de circular e dessa maneira de, inclusive, correr atrás das oportunidades para progredir. E a questão dos estudantes. Com isso, a gente vai ampliar, isso tem como caber no orçamento, nós já fizemos esse cálculo, isso cabe no orçamento, evidentemente, a gente vai ter que reorganizar esse setor, fazer nova licitação, construir margem orçamentária. Isso é um projeto para 4 anos. Mas com isso, a gente sabe que a gente vai mudar muito a vida dos jovens, vai gerar oportunidade, vai fortalecer a economia. Sabe quem reclama muito comigo do transporte público na cidade? Além dos usuários? Os empresários. Os empresários reclamam muito, falam, olha, meus trabalhadores aqui da minha empresa, da minha fábrica, a gente fica numa incerteza que horas eles vão chegar, porque o sistema é tão ruim que um dia chega na hora, outro dia não chega, atrasa, quando vai ver o ônibus que era para passar não passou. É uma situação que prejudica a cidade como um todo. Então, como um todo, complicado. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas antes da gente finalizar, eu queria saber do seu projeto para a área de tecnologia da cidade, né? Que Campinas é conhecido, tem hub tecnológico, tem isso, todo mundo fala da tecnologia de Campinas, né? Quais são os seus projetos do Pedro Tourinho para o futuro da tecnologia na cidade? Primeira coisa, Daniel, é a gente saber que essa vocação que Campinas tem de cidade tecnológica tem que beneficiar toda a gente de Campinas. Nós queremos fazer parceria da educação com os polos de alta tecnologia da cidade. Nossas crianças vão ser crianças desde o começo da vida, expostas à ciência de ponta. Nós vamos construir programas de parceria entre a rede municipal e os grandes equipamentos como o CNPEM, como a Unicamp, como o Instituto Eldorado e outros, a PUC e outros equipamentos de ponta. Nós queremos que Campinas seja uma cidade da ciência, não só para quem está ali nesses equipamentos, mas para toda a cidade. Isso vai ser uma mudança, não só no presente, mas no futuro da nossa cidade. Vai criar vários gênios. Nós vamos achar, tem gênio pra caramba, mas os gênios, as crianças super inteligentes dessa cidade, muitas delas estão perdendo a oportunidade de se desenvolver na plenitude. Nós queremos achar todas as crianças, né? E a gente sabe que a ciência vai ajudar todas as crianças a serem mais preparados, a saberem mais, a se apaixonarem mais pelo mundo, pelo conhecimento e dessa forma construírem seu itinerário de formação com mais vigor, com mais força. Para além disso, nós apoiamos muito a proposta do RIDES, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável da Unicamp, que é da Unicamp, meu vice, da Unicamp, da PUC, do CNPEM, que é de um grupo de entidades, de instituições e que vai consolidar na região norte da cidade o maior polo científico e tecnológico do país, criando o que a gente chama de um ecossistema de interação, de cooperação entre diversas instituições, né? E a prefeitura é parte desse projeto. A gente quer que a prefeitura seja parceira, tanto oferecendo infraestrutura, mas também recorrendo a esses parceiros para resolver os problemas da cidade. A cidade precisa ser governada aproveitando, se beneficiando dessa inteligência que a cidade tem, que habita Campinas e que pode oferecer muito mais para a cidade. Então, com isso a gente sabe, além disso, é claro, a gente seguir apoiando a captação de recursos e investimentos para os equipamentos que já existem. O presidente Lula mandou R$1 bilhão aqui para Campinas já ano passado, anunciou, e eu tive com ele na cerimônia esse ano, de investimento para a criação do laboratório de pesquisas microbiológicas mais moderno do planeta. Porque é o único que vai estar ligado numa fonte de luz síncrona, vai poder ver vírus, bactérias, estruturas moleculares com uma precisão que não existe igual no mundo. Imagina, Daniel, nós vamos estar fazendo pesquisa de ponta em Campinas. Isso tem que ser algo que irradia, que beneficia a cidade como um todo. Nós temos que ter, além de muito orgulho disso, nós temos que garantir que isso traz benefício para todo mundo. Sensacional. A gente finalizar aqui, Baradella e candidato Pedro Tourinho, queria uma pergunta aqui que muitas pessoas querem fazer, querem saber também. O que o Pedro Tourinho gosta de fazer, né? O que gosta de comer? Eu sei que rádio é a Transamérica. Maravilha. Né? Não, essa eu sei. Mas o que gosta de fazer nas horas vagas, de lazer? O que gosta de comer? Qual é a melhor comida? E as pessoas gostam de saber disso. Daniel, primeira coisa, eu sou pai de 3 filhos, do Caio, do Daniel e da Estela. Bom nome do meio. Gostou, né? O Caio tem 7 anos, o Daniel tem 5, a Estela tem 4. Se você me perguntar 10 vezes o que eu mais gosto de fazer na vida, as 10 vezes eu vou te responder que é gastar o tempo com eles fazendo qualquer coisa que puder. Porque estar com eles é bom demais, eu amo eles de paixão. E estar com eles é a minha maior alegria de todas. Com eles, eu vou ver as estrelas, eu sou astrônomo amador.
Que lindo. Eu sou apaixonado pelo nosso Observatório Municipal Jean Nicolini. Vou sempre lá no Museu Aberto de Astronomia. Aliás, estive lá faz 15 dias, né, no nosso Pico das Cabras, um patrimônio maravilhoso de Campinas. Com eles eu adoro fazer massas, cozinhar. Tenho família, minha família tem origem italiana. Eu aprendi com a minha avó a fazer massa, macarrão, nhoque. Adoro fazer massa, macarrão com eles e faço sempre que eu posso, né? Então é o que eu mais gosto de fazer, andar nos nossos parques, andar de bicicleta com eles. É isso que eu faço, né? Mas, de novo, 10 de 10 vezes, se eu tiver com a minha companheira e com os meus filhos, com a Ellen, com os meus meninos, eu tô feliz. Ele tem 3, eu tenho 2, já não tenho mais cabelo pra puxar. Já arranquei todos. Tem que andar mais de bicicleta, né? Curtir mais. E minha comida favorita é a mesma da minha filha. Nós fizemos um vídeo outro dia na internet em que ela contou para o pessoal qual que é a comida dela. É o nhoque, mas diz ela que é só o nhoque que eu faço, que é o que ela gosta mais. Então, olha. Tá bem. Pedro Tourinho, candidato a prefeito aqui em Campinas pelo PT. Queria agradecer mais uma vez essa gentileza de atender aqui a Transamérica, no Transamérica Notícias. Muito boa sorte nessa corrida que a gente fala da eleição. A corrida eleitoral já está aí, já está quase terminando, né? Uma das coisas que eu tenho na minha visão, a corrida eleitoral está muito curta. Uma coisa tão importante que é a eleição de uma cidade, de um estado, de um país. 45 dias, eu acho muito pouco para algo tão importante. Mas, mais uma vez, boa sorte aí nessa empreitada. E dia 6 de outubro, daqui a pouco tá aí, né? Um mesinho já acabou. É isso aí, Paradela. Quero pedir a quem está nos ouvindo aqui que siga as nossas redes, @Tourinho13, e que vote 13 conosco, hein? E agradecer a você, Daniel, a você, Paradela, pela ótima entrevista. Um abraço para os nossos ouvintes aqui. A rede social é Tourinho Pedro. Tourinho Pedro. Pode seguir lá que com certeza você vai acompanhar tudo o que acontece aí na agenda do candidato Pedro Tourinho. Vamos embora? Vamos embora, @Tourinho Pedro, senão a assessoria fica maluca aqui, né? Fica mesmo. Valeu, candidato, e valeu, pessoal que acompanhou aqui o Transamérica Notícias. Daqui a pouco vem o Transamérica Play com o Nando, que já tá... Deu sorte, hein, Nando? Valeu, hein? Obrigadão, mora no coração, viu, Nandinho? Valeu mesmo. Tava no Guarani. Obrigado. Você aguenta. Eu